o tema da palestra está bem explícito aqui. Vou falar um pouquinho de mim primeiro. Então, eu sou o Júlio César, sou formado em Ciência da Computação pela Federal de Itajubá. Trabalho, na verdade, programo em Python desde 2007, estou trabalhando só com Python tem alguns anos. Sou dono do blog Programa em Python, que eu tive a felicidade de descobrir que algumas pessoas já chegaram a começar através dele. E hoje eu trabalho pela TopTal, que é mais ou menos como se fosse uma agência de freelance, bem interessante. Se alguém tiver algum interesse, depois é só falar comigo que a gente fala como é que funciona e tal. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, que eu não vou fazer nessa palestra. Eu não vou resolver as dúvidas ou mostrar qual caminho você deve seguir. O que eu vou fazer aqui, provavelmente eu vou colocar um pouco mais de dúvida na sua cabeça, mas eu vou mostrar as opções que vocês têm. Pois é, que eu não vi nada. Então, como eu falei, o que vocês podem esperar, né? Provavelmente vão ter novas dúvidas, e aí a gente pode conversar depois, sempre, tranquilamente. E vou dar algumas dicas que eu acho legais e falar um pouco das opções que a gente tem. E, pô, por que você resolveu fazer isso, né? Eu, no meu site, o Programa em Python, eu tenho um curso básico de Python. A gente já teve 2 edições, que é o Python from Scratch. E, cara, é bastante comum, não só o pessoal que fez o curso, como às vezes pessoas que eu conheço que acabaram de aprender. A pessoa acabou de fazer o tutorial básico lá, tal, já está entendendo como é que funciona, e a pessoa fala: ok, eu sei escrever código em Python, e agora? Eu mesmo tive essa sensação no começo, apesar de que no começo eu ainda estava dentro da faculdade, ali no comecinho, então junto com essa dúvida eu estava descobrindo muita coisa, então eu fui experimentando muito. Então foi basicamente por dúvida dos alunos e de pessoas da comunidade que eu tive contato. Então vou começar com umas dicas. Então essa primeira, tá? Eu acho que ela é essencial para qualquer linguagem, que é treinar o algoritmo. Ok, eu aprendi a sintaxe e eu sei escrever código, mas quando você acaba de fazer isso, principalmente se for a tua primeira linguagem, você não tem muita noção de onde você vai aplicar realmente aquilo lá. Então, eu queria mostrar para vocês essas opções aqui. Tem o HackerRank, faltou um R aqui, mas na URL está certo. Tem o URI Online Judge. O URI, ele tem vários probleminhas traduzidos já, então é bem legal. E o Projecteuler, que eu acho que só tem coisa em inglês. Então eu vou dar uma dica à parte aqui, que serve para qualquer pessoa que trabalhe com TI. O melhor investimento que você pode fazer para a sua carreira é aprender inglês. Então eu acho que esse é um ponto essencial, porque os melhores fontes de informação, as mais atualizadas, infelizmente para nós, elas estão sempre em inglês. Então, se você aprende inglês, você vai ter um mundo novo de opções disponível. Tá, mas ok, eu estou mostrando para vocês esses sites e tá, o que eu faço com isso? Esses sites são sites que vão apresentar para vocês problemas que vocês vão ter que resolver com programação. Tá? E, em geral, você vai resolver o problema ali, vai poder submeter o seu código para ele passar por uma avaliação, se ele está dando a resposta adequada,
se o tempo de execução dele não está muito alto. Então, isso ajuda a você ir treinando a sua habilidade. Aí eu até peguei aqui o exemplo mais simples que tem no ORI. Então, ler 2 valores, armazenar em variáveis e apresentar a soma. Então, se você acabou de aprender, não tenha medo de olhar esse tipo de site, porque vai ter problemas extremamente simples para você ir começando a treinar. E aí, conforme você vai se sentindo mais à vontade, você vai pegando problemas mais desafiadores. E aí chega a níveis de... No HackerRank, se eu não me engano, tem uma área, por exemplo, que é para você escrever código para resolver problemas de inteligência artificial, por exemplo. Então, você já vai estar no nível mais avançado e tal. E você continua podendo usar esse tipo de site como um recurso para treinar. Outra dica é esse livro aqui, o Python Cookbook, do David Beasley. Esse cara teve na Python Brasil ano passado. Foi o único live coding que eu vi na minha vida, que o cara praticamente reescreveu uma lib interna do Python, o live code funcionou de primeira. Então, o cara é muito bom. E esse livro ele te dá receitas de como implementar coisas em Python, e ele sempre dá uma receita que vai ser eficiente e bem integrada com a linguagem. Então, como exemplo, para mostrar para vocês, eu coloquei aqui para desempacotar elementos de, no caso aqui, uma tupla, numa quantidade arbitrária de... é a tupla de tamanho arbitrária. Então, você usa o asterisco, não vai aparecer o cursor lá, eu acho, mas... Você usa o asterisco, isso é Python 3. E aí esse phone numbers vai receber essa lista. Opa. Então, são coisas assim bem pontuais, tipo, como resolver o problema X, e ele vai mostrar ali o código e dar explicação de porquê e como. Outra dica que eu queria dar para vocês é o livro do Luciano Ramalho. Ok, o livro do Luciano Ramalho ele já está num nível um pouquinho acima. Ele vai começar a te mostrar como funciona a linguagem num nível um pouco maior. Então, para quem acabou de aprender, isso aí é um recurso para você entender melhor como funciona a linguagem, mas ele exige que você já conheça um pouco mais da linguagem. E se você já programava e está vindo de outra linguagem, é excelente para você perder o sotaque, como a gente fala, né? Então, você aprender a fazer o for do jeito certo, parar de usar variável i para pegar elemento da lista que você está iterando e coisas do tipo. E aqui, só um exemplo que eu peguei do livro, esse é o primeiro que tem no repositório de código do livro. Então, você cria uma classe de vetor e implementa os métodos especiais do Python para usar os operadores normais da linguagem, para pegar o valor absoluto, para fazer adição, multiplicação e etc. Isso é tudo com texto extremamente bem redigido, explicando o que está acontecendo. Então, se você já está se sentindo confortável com o Python, isso aqui vai abrir muito a tua cabeça. E a última dica para você que acabou de aprender é essa. Entender qual área você gosta. Porque você vai ter muito mais vontade e disposição, você vai se empenhar mais para fazer aquilo que você gosta de fazer. Mas eu não sei o que eu gosto. Tudo bem, então é a hora de experimentar. E aí a gente tem
Muitas aplicações para o Python têm muitos caminhos para seguir. Talvez o mais óbvio hoje seja a web. E, bom, eu tô trabalhando com Python já tem um tempo e eu vejo que muita gente hoje acha, inclusive, que o Python é uma linguagem para web, o que não é a realidade. Mas a web hoje é tão relevante no Python que ele se tornou uma das principais linguagens para a web. Então, qual que é a vantagem? O que eu vou conseguir fazer de web? Qualquer coisa que vai incluir você ter uma máquina cliente, uma máquina servidor, basicamente você vai estar tratando com alguma coisa de web hoje em dia. Você vai estar conectado via rede. Então, coisas importantes. É você dar uma estudada para entender como a web funciona e aprender de início um dos frameworks mais básicos. Não básicos porque eles sejam para iniciante, mas básicos no sentido de ser os principais aqui. Então, Django, Flask, Bottle, Web2Py, todos eles são ótimas opções e são coisas que são usadas no mercado. E como dica, eu deixo o tutorial do Django Girls. Quem estava no segundo dia de tutoriais poderia ter visto que foi um Django Girls muito legal. E esse tutorial ele é muito completo. Ele vai te dar tanto uma base de Python como a base de como funciona a web, que é uma coisa importante. E no final a maior parte do tutorial, mas ele vai te mostrar como criar um projeto em Django até o deploy. Então, é muito legal. Outra coisa que é muito relevante no Python é a área científica. Mas você pode pensar, poxa, área científica, eu vou ter que trabalhar numa faculdade, então eu vou ter que fazer pesquisa? Não necessariamente. No Brasil, até onde eu vi, tem uma grande chance. Infelizmente, a minha experiência com o setor privado, o setor corporativo, eu não vejo muita coisa ser usada de científico. Mas existem algumas empresas que estão fazendo sim um trabalho muito legal usando machine learning ou bioinformática. E isso aqui são coisas que você pode fazer. Então, poxa, eu acabei de aprender Python e eu acho muito legal o jeito que, por exemplo, o Netflix, conforme eu vou assistindo vídeos, ele vai entendendo as coisas que eu gosto para me mostrar coisas parecidas. Com o machine learning você consegue fazer um negócio parecido e botar numa aplicação. Então, cara, a área científica ela é tão grande que ia precisar de uma palestra inteira só para citar todas as opções que vocês têm. Jogos é uma das áreas onde o Python é mais subestimado, eu diria. Eu coloquei 2 exemplos aqui de telas de jogos que tem em Python. Um deles é o Frets on Fire. Eu acho que, infelizmente, esse carinha não está sendo mantido mais. Mas era um jogo tipo Guitar Hero, que você usava o teclado do computador, as teclas do F1 até o F12. Era muito divertido. E tem o Dark Gates, que foi o primeiro jogo escrito em Pygame que foi para Steam. E tem o RenPy. Na Steam tem bastante jogo feito com RenPy, que é uma engine para você fazer graphic novel. Então, são histórias interativas. Aplicações móveis.
Então você tem o Kiwi, que é um framework em Python, que você consegue criar aplicações para Android. Eu não lembro agora se já está dando para empacotar para o iOS, mas era a pretensão deles que fosse. Que faz um tempo que eu não olho isso. E como eu não tenho Mac também, nunca parei para tentar fazer para o iOS. E tem o Kivent, que é uma biblioteca feita em cima do Kiwi para você conseguir fazer jogos também para mobile. Na realidade, a aplicação do Kiwi é um pouco além do mobile. A ideia dele é você fazer interfaces multitoque. Então, se você tem um computador com uma tela sensível, você pode fazer um aplicativo específico para um computador assim também, que é bem interessante. E no caso, né, além de você aprender o framework ali, é interessante você entender como funciona o mobile. Software embarcado é uma área onde... Eu acho que é uma área um pouco mais recente do Python. Faz pouco tempo que eu ouvi falar de coisas eficientes para isso, mas que eu tenho visto crescer legal. Tem um pessoal que eu conheço em São José dos Campos que está usando o Python para controlar Arduinos e tal, e é bem legal. Eles fazem umas coisas interessantes. Então, se você gosta de robótica, automação, essa é uma área onde você consegue aplicar o Python. A opção talvez mais ultrapassada, mas que ela ainda existe, é você criar a aplicação desktop. Então, hoje em dia está tudo migrando para a nuvem, né? Aí acaba caindo na web, mas existem ainda situações específicas onde a aplicação ser desktop faz alguma diferença. Então, existem frameworks que você pode usar para criar aplicações desktop. Fica tudo bem integrado com o sistema. Processamento de dados é uma das coisas onde o Python é mais forte. Então, você consegue fazer processamento de linguagem natural. Então, só para dar um exemplo de aplicação para processamento de linguagem natural. Quando você pega o teu celular e fala, ok, Google, onde tem uma padaria porque eu estou com fome. Se ele consegue entender o que você está falando, é porque tem um processamento de linguagem natural em certo nível ali. Não simplesmente convertendo texto em voz. Big Data, então, para você conseguir extrair dados de conjuntos de dados. Scrapping, para você poder coletar informações da internet. E visão computacional. Tem o Python OpenCV. Ano passado, foi na Arena Game Show, lá em São José dos Campos. O pessoal fez uma apresentação bem legal de um jogo feito com Pygame, que usava PyOpenCV. Então, eles colavam umas tiras de fita numa tela, projetavam o jogo, e aquela fita, como era uma área que, por visão computacional, conseguia ser detectada e era transformada numa plataforma. Então, você conseguia construir o mapa do jogo ali na hora, colando as fitas no quadro, e o bonequinho pulava, tal, pegava os itens. E o pessoal se divertiu bastante com isso. E visão computacional também tem muitas aplicações. Por exemplo, reconhecimento de face e biometria e tudo mais. Tá. Então, as minhas considerações finais. A Python te dá um leque gigante de opções. Então, investe teu tempo em algo que você gosta. Isso eu acho que é muito importante. Eu acho que todo mundo, quando começa a programar, tem aquela coisa que você tem vontade de fazer. Sabe? Às vezes, sei lá, eu tô lá fazendo... Eu quero aprender a programar porque eu quero criar um jogo. Ou eu quero aprender a programar porque, putz, tem um problema ali que
ninguém está solucionando e que eu estou enxergando ele, sabe? Eu acho que mais do que se encaixar no mercado, a pessoa, quando aprende a programar, tem alguma coisa ali que ela está com vontade de fazer. Então, se você está perdido, não sabe para que lado que você vai, tenta focar no que você tem vontade de fazer, no que você gosta. E as últimas duas, meio que elas estão muito interligadas. Tá? Experimenta. Cara, escrever código não vai machucar ninguém, sabe? Não importa quantas vezes o teu código vai quebrar, todo mundo está vivo, todo mundo está bem, sabe? Eu falo que a programação, você tem o potencial de fazer muita coisa muito legal e que quando você erra, principalmente quando você está estudando, o potencial de problema dele é zerado quase, sabe? Não é, sei lá, vou estudar, eu quero ver como é que o corpo funciona. Eu não vou sair cortando uma pessoa para ver como ela é por dentro. Mas se eu quero saber como um software funciona, desde que ele seja open source, eu posso destrinchar o código dele e ver o que está acontecendo, sabe? Então, não tenha medo, experimente. Eu acho que essa é a principal dica que eu queria deixar com vocês hoje. Se você está perdido, não sabe para onde ir, vê a primeira coisa que te dá vontade de fazer, vai e faz. Se você falar, putz, não era isso que eu queria, beleza, vamos procurar outra coisa. Mas a hora é sempre agora e tem que fazer. E eu acho que é isso. Dá tempo de fazer pergunta, eu acho, né? Se alguém tiver alguma pergunta. A salva de palmas, pessoal. Perguntas? Bom dia, meu nome é Eric. É mais um complemento, porque URI, essas plataformas de treinamento ajudam muito, muito mesmo. É incomensurável o poder que elas têm. E um caso que aconteceu lá em Salvador, que eu sou de Salvador, faço faculdade de Cimatec, a gente achou por um colega na UFBA. E ele mandou esse site para a gente e começou a brincar. Vamos. E a gente começou a fomentar isso, espalhar. A gente apresentou uma Light Talk lá no Python Nordeste sobre URI, com web scraping. E essa brincadeira foi. Hoje a faculdade faz maratona de programação. Treina os alunos nela. E é muito legal. Se você tem alguma coisa, gosta, e vê que tem potencial, joga, fomenta, incentiva a comunidade. Porque é muito bom isso, velho. E você vê algo que você comentou 6 meses atrás fluindo, você sente uma energia boa e quer se jogar mais nisso. Um outro também é o Coding Game. Você programa para resolver problemas de jogos, e se diverte em qualquer linguagem. Não, qualquer linguagem não, tem uma lista de linguagens lá. Mas é só isso mesmo. Valeu aí. E aí, tudo bem? Então, eu estava vendo também que uma coisa muito importante que a gente precisa aprender é testes. E aí eu fui pegando aqui com a galera algumas dicas para saber por onde começar, né? Entender de TDD, TDI, entender as bibliotecas de testes. Ainda estou meio perdida, vou procurar. Mas eu vi que é muito importante que quando você está procurando alguma coisa, algum trampo, eles sempre focam, você precisa saber fazer testes, saber fazer testes, saber fazer testes. E aí, além de entender as metodologias, entender como as bibliotecas funcionam, você tem alguma outra dica para dar para a gente? Olha, especificamente com relação a teste, eu acho que qualquer dessas áreas que você for trabalhar é muito importante você saber. Eu acabei não comentando especificamente porque eu acho que o teste ele é um meio, ele não pode ser um fim. Ele é um meio para manter o teu código funcionando e para você garantir e saber que ele está funcionando. O que eu acho que pode ser legal é que cada empresa ela vai trabalhar de uma forma. Eu acho interessante você entender como fazer testes com a biblioteca padrão do Python, com o Unit Test, e dar uma olhada em como funciona o PyTest
porque você consegue escrever teste mais pythônico, né? Mais limpos. Ele te dá opções. A legibilidade é melhor, você tem que escrever menos código. Mas eu acho que é bem isso. TDD é importante, mas nem todo mundo, nem toda empresa vai usar. Tem gente que vai deixar para fazer o teste só depois que você programa. Tem muita empresa, infelizmente, que nem lembra que teste existe. Apesar de colocar lá no currículo, na vaga que precisa de teste, a hora que você vai programar de verdade, a prazo é mais importante do que o teste. Oi. Eu queria fazer uma pergunta, por favor. Em outras linguagens, a gente escuta falar muito sobre design patterns. Em Python, né, você acha que isso tem que estudar? Como que é? Vale a pena? Olha, eu vi uma frase ontem que falava que o design pattern ele serve para cobrir um buraco da linguagem. Eu acho que isso funciona muito. O Python, muita coisa que você precisa fazer de design pattern em outra linguagem, ele já tem aquilo. Mas é importante você entender. É legal você entender. Existem, se você for procurar design patterns em Python, existem algumas especificações e tal. É legal você saber porque te ajuda a programar melhor. Mas se você seguir minimamente o que é indicado pela comunidade de formatação e se você entender como funciona, provavelmente você vai estar aplicando ali, mesmo que talvez você não saiba que está aplicando. Oi, bom dia. Eu achei bem legal essa tua apresentação, porque ela abre bem o caminho para quem está começando. E a minha dúvida tem a ver com como é que você acha que dá, se é possível integrar de modo suave, vamos dizer assim, as bibliotecas web com bibliotecas científicas, assim, um Django com, sei lá, um NumPy, SciPy, alguma coisa assim, ou isso ainda é muito, não é um caminho muito para se seguir? Eu acho que sempre foi um caminho muito possível. Se eu for pensar num Django ou um Flask, ele é um Python, ele está rodando no servidor. Então, qualquer biblioteca que você tiver ali naquele servidor, ou mesmo que você use qualquer tipo de conexão interprocessos para acessar coisas de outra máquina. Eu trabalho hoje num projeto que ele tem uma parte científica bem pesada de análise de dados e tudo mais. E tudo isso é trazido para o front-end depois, como... No nosso caso, especificamente, é mais como relatório e tudo mais, mas existem muitos eventos que acontecem no site que vão gerar um tipo de computação científica, depois vai retornar. Então, isso é totalmente possível. Eu não vejo virtualmente nenhum bloqueio para você integrar coisas em Python de áreas diferentes. Pessoal, a gente vai ter que encerrar agora, infelizmente. Mas muito obrigada, Júlio. É que a gente está com o horário apertado mesmo. Fala com ele diretamente. Obrigada.